vai ser gravado, né? O pastor Luiz Henrique trouxe todo o equipamento para gravar e vai ser postado no YouTube, e depois acompanham por lá, né? Mas, queridos, quero agradecer a oportunidade, agradecer a vida de cada um, dos irmãos que estão aqui. Infelizmente a gente está nesse processo, né, esse processo pandêmico, né, e estamos um pouco impossibilitados de estar reunidos em maior número de pessoas, né, até mesmo as nossas reuniões estão sendo, além de limitadas, de certa forma proibida, né, por conta da aglomeração, mas enfim. Eu quero falar um pouco sobre esse tema com os irmãos. Eu sei que é um tema que há certos tabus em torno da depressão, né? Certas dúvidas, certo mistério. E a gente vai pensar um pouco aqui dentro de um episódio bíblico, né? Com um personagem muito conhecido, muito famoso, né? A princípio, que é o profeta Elias. E a gente vai perceber que, embora sejamos homens de um nível de intimidade ou de espiritualidade, né, como Elias, não estamos isentos, né, de sofrermos, infelizmente, dessa doença. Amém? O texto diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou-lhe e levantou e come. E levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. Pode sentar. Meus irmãos, esse episódio bíblico ele retrata um momento muito controverso na vida de um profeta, porque se nós olharmos para o capítulo 19, né, em contrapartida com o capítulo 18, a gente percebe um contraste muito grande entre esses dois capítulos, porque o capítulo 19, o capítulo 18 e 17 e 18 do livro de 1 Reis, ele vai nos narrar o momento, vamos dizer que do ápice do ministério do profeta Elias. O profeta Elias, diferente dos outros profetas, né, de outros profetas da Bíblia, onde o texto sagrado está preocupado em contar-nos a sua árvore genealógica, né, contar-nos todo o processo de começo, de início do ministério de tais profetas. A gente percebe que o texto bíblico não tem toda essa preocupação quanto ao profeta Elias. Mas, embora o texto bíblico ele não nos dê detalhes, né, desse começo, desse princípio do ministério do profeta Elias, a gente precisa entender que o ministério do mesmo, ele não é um fast food, não se trata aqui de uma comida como o miojo que a gente prepara em 3 minutos e já está pronto, né? O ministério do profeta Elias não foi basicamente isso, embora o texto lhe oculte essas informações de como vai dar início, como vai dar princípio ao ministério, mas acreditamos que há todo um preparo, há todo um princípio, há todo um processo, né, por detrás do texto bíblico, né, que está escondido, né, que não está explícito no texto bíblico, mas a gente sabe que existe todo um processo, né, de formação deste ministério, a saber, do profeta Elias. Mas enfim, então o profeta começa profetizando, né, a gente sabe que ele profetiza um período de grande crise, de grande escassez em Israel, dizendo que não choveria, né, e a mensagem de Elias é basicamente isso: olha, não vai chover e durante muito tempo esse fato vai se repetir. A terra vai ficar improdutiva, a terra vai ficar estéril durante esse período. E nós sabemos do porquê o profeta Elias ele vai profetizar desta forma para Israel. Nós sabemos que Israel está vivendo um período de crise política, né? Não se trata somente de uma crise espiritual, mas se trata de uma crise política, né? Da espiritual, mas sabemos que a crise ela é moral.
O povo israelita está totalmente dividido, né? O próprio Elias, né, quando chega no Carmelo, a exortação de Elias para o povo é justamente essa: até quando vocês vão ficar, né, divididos, vão cochear entre dois pensamentos? Decidam hoje a quem vocês vão servir, né? Se aos deuses que por Jezabel, esposa de Acabe, foram introduzidos no meio do povo de Deus como objeto de culto, ou se vocês vão adorar a Yahvé, o Deus que vos tirou com o braço forte da escravidão egípcia. Então, se percebe que é dentro desse contexto que se levanta Elias, dentro dessa crise moral, crise espiritual, crise política. Elias começa a profetizar que não vai chover, que vai se instalar uma crise, né? Uma crise em Israel. E o texto vai dizer que o profeta vai vislumbrar, né, um grande feito. Vai restabelecer o altar que estava quebrado, fogo vai cair do céu. E é interessante que Elias é um profeta, no entanto, meio que cheio de sarcasmo, cheio de ironia, né? O profeta vai meio que ironizar no momento em que os outros profetas, no caso os profetas de Baal, estão implorando aos seus deuses que intervenham de certa forma, né, e escute, responda aos seus pedidos. E o texto vai dizer que ele vai dizer assim: sim, o Deus de vocês pode estar dormindo, gritem mais alto, enfim. E você percebe que depois desse episódio nós nos deparamos com o episódio que nós lemos, né? Um profeta que está completamente deprimido, né? Eu não sou psicólogo, mas se você for perguntar para qualquer psicólogo, né, o diagnóstico que o psicólogo vai dar sobre Elias é que Elias está em num princípio de depressão, e está desencadeando uma depressão profundíssima, né? Mas ao olhar para o texto, a gente percebe quais os motivos que levaram Elias à depressão. Existem alguns motivos, eu quero compartilhar esses motivos que levaram Elias à depressão, e quem sabe sejam também, né, esses motivos que têm levado muitos de nós também a essa doença, que é uma doença muito grave, né? Eu sei que esse tema muitas das vezes é bastante demonizado dentro das igrejas, se demoniza demais quando se fala de depressão. Parece que a depressão, ela é, no entanto, seletiva. A gente pensa dessa forma: ela escolhe os crentes menos espirituais, os crentes que oram pouco, os crentes que não são tão usados por Deus, né? Parece que os grandes homens de Deus não estão no radar dessa doença. E quando nós olhamos para a Bíblia, a gente percebe que é o contrário. A gente percebe que ela é uma doença democrática, né? Ela escolhe o intelectual, também escolhe o ignorante, né? Escolhe o pobre, mas também escolhe o rico, né? Escolhe o pastor e também escolhe o membro comum da igreja. É uma doença democrática, é uma doença quase que implacável. E nós estamos vivendo um período de pandemia, né, onde as pessoas estão isoladas dentro de casa, as pessoas estão presas dentro de casa, e muitas das vezes até mesmo uma questão do convívio, né, tem aumentado toda essa tensão. Enfim, diversos fatores podem desencadear essa doença, mas no caso específico de Elias, a gente vai ver que alguns motivos levaram Elias à depressão. O primeiro motivo, você vai ver que Elias, ele desvia o seu olhar para com Deus. Ele acaba fitando os seus olhos nas circunstâncias. Não é, no entanto, a ameaça provocada por Jezabel que levará o profeta, né, a uma profunda depressão. A gente não vê somente com esse olhar, né, que uma simples ameaça. Elias não temeu, no entanto, o desafio dos 850, os 450 profetas, né, e ficou depressivo somente por conta de uma ameaça de uma simples mulher. Não é tanto nesse ponto, mas a gente percebe que existe também um fator espiritual. Perceba que Israel está mergulhado em uma apostasia, e olhando de forma espiritual para esse contexto, a gente percebe que o peso espiritual cai sobre o profeta, né? A gente está vendo que nós estamos diante de um cenário tão gloriosas. A gente percebe que depois das experiências gloriosas que o profeta vai viver, agora
todo esse peso espiritual sobrecai em cima do profeta, né? Vai desaguar em cima do profeta, e o profeta vai levar o profeta a tirar os olhos, porque você percebe no capítulo 17, capítulo 18, um Elias cheio de confiança em Deus. Não é um Elias autoconfiante, não é um Elias que confia em si. Elias sabe que toda aquela prerrogativa do que ele está fazendo não vem dele, mas vem de Deus. Há uma mão poderosa de Deus que está sobre o ministério deste profeta, e o profeta entende que é esta mão que está gerando tudo quanto está acontecendo. Então não é o profeta que se propõe a profetizar e a fazer o que bem entende que está fazendo. É um profeta guiado, é um profeta direcionado, que entende que todo o seu ministério está dependendo de Deus. Então você olha para Elias no capítulo 17 e 18, um Elias confiante, né? Mas você percebe no capítulo 19 um Elias que tira os olhos do Senhor e passa agora a olhar para as circunstâncias. Parece que a voz de uma simples mulher fez ter maior ênfase para o profeta do que todo aquele contexto no qual ele é desafiado pelos profetas de Baal. Então a palavra que eu tenho para deixar para você nesse primeiro momento aqui é: não desvie o seu olhar do Senhor, que os teus olhos possam estar projetados ao Senhor, focados no Senhor, fixados no Senhor, e que as circunstâncias externas não lhe roubem o olhar de Deus. É como o próprio salmista vai dizer, né? O salmista vai dizer: elevei os meus olhos para o monte, de quem virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É interessante que Miqueias vai dizer assim, né? Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Era como quem diz: as minhas expectativas jamais poderão ser frustradas, porque os meus olhos não estão fitados, né, no governo, no rei, não está fitado em nenhuma destas coisas, mas os meus olhos estão fitados naquele que jamais poderá frustrar as minhas expectativas. Que os teus olhos, os nossos olhos, possam estar no Senhor e não nas circunstâncias. No momento que nós tiramos o olhar de Deus, a gente sucumbe como sucumbiu o próprio Pedro, que deixa de olhar para Cristo e se distrai com o vento, se distrai com as circunstâncias externas, e isso lhe levou ao naufrágio. Então a gente percebe que nesse primeiro momento aqui, o profeta Elias, ele tira os olhos de Deus e ele começa a afundar em um pântano de desespero. É o que está acontecendo com muitas pessoas. Tem pessoas que agora, nesse exato momento, eu vi um relato há tão pouco tempo atrás, eu acho que ano passado, de um homem que tinha uma vida, tinha poder aquisitivo, né? Tinha uma boa profissão, ganhava muito bem, e de repente ele perde essa profissão, ele sai do emprego no qual ele estava, né? E ele cai numa profunda depressão, acaba tirando a vida dos seus familiares e após tirando a sua própria vida. São pessoas que estão afundando nesse pântano do desespero, porque deixaram de olhar para Deus e estão olhando para as circunstâncias, e porque estão olhando para as circunstâncias, estão afundando nesse pântano de desespero. Continue olhando para o Senhor. Segundo, Elias entra numa caverna de solidão. A gente precisa entender o seguinte, queridos, né? Que a depressão de Elias também, ela pode ter sido desenvolvida pelo fato do profeta Elias ter se isolado, né? Então a gente precisa entender duas coisas aqui. Primeira, basicamente, uma coisa é solidão, outra coisa é solitude. A gente não pode confundir uma coisa com a outra, né? A solitude é muito importante para a alma. É bom às vezes tirarmos um tempo a sós para nós mesmos com Deus, mas isso não pode se tornar algo que acaba tornando-se um hábito, né? Tem pessoas que muitas das vezes elas acabam não querendo, se privando de buscar ajuda em outras pessoas e se isolam, né? Entram na caverna da solidão, acabam se enclausurando dentro dessas cavernas de solidão. E é o que vai acontecer com Elias. Perceba que Elias, ele pede para o seu servo,
o seu moço, não está explícito no texto, mas basicamente é essa a ideia que a gente tira do texto do capítulo 19, é que Elias ele pede para que seu moço não o acompanhe. Ele abre mão da companhia do seu moço para se isolar, para se enclausurar dentro de uma caverna. Elias quer ficar sozinho, e muito provável seja que essa solidão de Elias seria uma solidão permanente, porque lendo o texto você vê que Elias, quando entra antes de entrar na caverna, né, enquanto está debaixo dos ímpios, ele pede para si a morte. Ele diz: Deus, eu quero morrer, pelo amor de Deus, atende minha oração, faz com que a minha oração seja ouvida e ela se materialize. E a gente estamos vendo que muitas pessoas nesse momento, né, de crise que nós estamos vivendo, nesse momento de temor, de pavor, de assombro, de medo, pessoas estão se enclausurando dentro de cavernas, estão optando pela solidão. E a gente precisa entender o seguinte, que a gente precisa de Deus e precisa de gente. Precisamos de pessoas, precisamos de ombros que possam nos consolar no momento da dor, no momento do sofrimento. Cada um dos que estão aqui, você que está aí do outro lado, que vai ouvir essa mensagem, você precisa entender isso, que não é a solução para o seu problema optar pela solidão. É importante sim você reservar um tempo para ficar só, mas que isso não seja algo permanente. Mas que você possa entender que além de Deus, você precisa de pessoas. Quem sabe pessoas têm na ponta da língua ou na ponta da boca a palavra que pode trazer cura, ou pode fazer com que nesse marasmo que você esteja vivendo, esse desespero que está tomando conta do teu coração, possa fazer raiar, aleluia, no horizonte um ar de esperança, e você possa olhar com outro olhar para a vida, né? Gerar até mesmo perspectiva de melhora. Então Elias vai optar pela solidão, e a solidão é um problema muito sério. Você percebe que esse problema é muito sério na vida até mesmo do próprio profeta, do próprio Sansão. Sansão é o cara que viveu durante toda a sua vida quase sozinho e morreu sozinho. Isso é preocupante, né? Porque o mesmo na mesma proporção que chegamos no pináculo da montanha, ali na parte mais alta da montanha, e embora nós sejamos levados sozinhos para ali morremos sozinhos, sem o companheirismo e sem a companhia de ninguém. Então não opte pela solidão. Terceiro, Elias faz uma leitura pessimista, né? Elias vai fazer uma leitura pessimista da situação à sua volta. Isso aqui é muito preocupante, porque Elias vai dizer o seguinte: Elias vai dizer que ninguém além dele, né? Ninguém além dele estava tão íntegro a Deus quanto ele. Ele vai dizer assim: Senhor, só sobrou eu. Não existe mais nenhum profeta que manteve a integridade como eu mantive ao Senhor. Elias fazendo uma leitura totalmente pessimista das circunstâncias à sua volta, da situação à sua volta, quando na verdade Elias estava redondamente enganado, porque não estava sozinho. Ainda haviam 7.000 homens, né, que estavam de pé, que não haviam sido prostrados, que não haviam negociado os seus valores, nem os seus princípios, mas que mantiveram a sua integridade a Deus. Muitas pessoas, nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos atravessando, estão fazendo uma leitura completamente pessimista das circunstâncias à sua volta. Tem pessoas que estão sendo levadas ao desespero, como quem diz assim: eu não sei o que me vai acontecer, eu não sei qual rumo que esse país vai levar, não sei qual rumo a minha vida vai levar. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que quem tem os controle exaustivo das circunstâncias da tua vida na palma da mão é Deus, aleluia, né? E o pastor Luiz Henrique falou aqui com muita propriedade, eu acredito, sobre ansiedade, e um dos problemas da ansiedade é justamente esse: a gente muitas das vezes sofre antecipado por problemas que ainda nem chegaram, né? A gente já sofre com o dia mal, sendo que o dia mal ainda não chegou, né? E isso é um problema muito sério, muito grave, e é isso que muitas pessoas nesse exato momento estão sofrendo com isso. Então, em vez de fazermos uma leitura pessimista da situação à nossa volta, que nós possamos olhar com o mesmo olhar que Deus está olhando para as circunstâncias. Eu acho interessante a leitura que nós fazemos de Ezequiel 37, por quê? Porque o profeta é perguntado por Deus: o que tu vê? Ele diz: eu vejo um vale de ossos, e os ossos estão sequíssimos. E nós precisamos entender o seguinte: que Deus,
Ele não olha para as coisas em processo. Por que Deus não olha para as coisas em processo? Porque Deus, Ele conhece as coisas no passado, presente e no futuro. Deus não olha para as coisas como elas estão nesse exato momento. Deus olha para as coisas como elas serão, o resultado das coisas que agora nós apenas estamos vendo em processo. Um profeta que vê ossos sequíssimos não está conseguindo ver um exército que pode levantar-se, que pode receber vida, que pode receber vitalidade. A gente precisa parar de olhar para as coisas como elas são agora, como elas estão agora nesse exato momento. Enquanto nós olharmos para as coisas em processo, né? Você, quem sabe, tem um filho, tem uma filha, tem um esposo, tem uma esposa, tem uma mãe, e quem sabe essas mesmas pessoas não servem a Deus como você tem servido, e muitas das vezes você, fazendo essa leitura dessa situação, você acaba olhando para aquilo no processo que ela está vivendo, e você deixa de olhar como Deus quer que você olhe, como aquilo poderá ser, como aquilo poderá se tornar. E é isso que eu quero dizer para você essa noite, né? Não faça apenas uma leitura pessimista da situação, mas olhe como Deus quer que você olhe, que você alinhe a sua visão com a visão divina, e você veja o resultado das coisas na sua vida, e muitas das vezes resultados positivos, e glórias a Deus. Quarto, glórias a Deus. Elias perdeu completamente qualquer perspectiva de futuro, porque o texto vai dizer que Elias pede para si a morte. Elias se sente agora um inútil. Elias está se sentindo completamente um inútil, né? Perceba, do profeta que está no auge no capítulo 17, vivendo o ápice do seu ministério, que está vislumbrando coisas, né, tremendas que em Israel ainda não havia sido visto, completamente inútil, né? Quem sabe muitas vezes esse tipo de avaliação que nós fazemos quando nós estamos mergulhados em determinadas, no desespero, né, passando por situações, né, situações de grande crise, a gente acaba muitas vezes fazendo esse tipo de leitura sobre a gente mesmo. A gente olha para o futuro e parece que não vê perspectiva nenhuma de futuro, né? Aí você percebe que nesse momento Deus aparece no texto. Eu acho interessante a forma como Deus vai lidar com o depressivo. Deus não chega lá na caverna onde estava Elias dizendo assim: Elias, tu está ficando doido? O que aconteceu contigo? Tu não era o profeta de Deus? Tu não era o cara, não estava desafiando todo mundo aí, dizendo que tu era tal, isso, não. Perceba a forma como Deus, ele vai lidar com o depressivo, né? Você percebe que nesse momento aqui, uma graça tão gloriosa invade a caverna, né? E um Deus de amor transmite essa mensagem para Elias. Tu está fazendo o que aqui, Elias? Você percebe que antes de Deus dialogar com Elias, primeiro o texto vai dizer que o Senhor envia um anjo. A providência do céu nesse momento aparece no texto, né? Aleluia. Deus, ele compreende, Deus nos entende. Ninguém melhor do que Deus para nos compreender, nos entender. O Deus que nos fez, o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, ele conhece o labirinto que há dentro da nossa alma, da nossa mente. Deus conhece cada recôndito, né, que existe na nossa alma. Deus sabe das nossas aguras, Deus sabe das nossas complexidades, Deus sabe das nossas limitações, Deus sabe dos nossos sofrimentos, Deus sabe das nossas dores. Eu estou aqui, quem sabe você que está aqui, podemos muito bem maquiar aqui, né, um crente espiritual demais que está imune, né, um crente que está numa bolha, onde ele é inatingível dessas coisas, e muito pelo contrário, eu estou diante de pessoas que são gente, que são humanas, né, como Elias tem um pé de barro também, temos os pés de barro. Eu acho interessante com esse olhar, o evangelista, o Tiago vai dizer assim: olha, não olhe para Elias vendo Elias como sendo um profeta totalmente blindado, imune às circunstâncias desfavoráveis. Muito pelo contrário, ele é como vocês. Ele experimentou os mesmos sentimentos que vocês, as mesmas fraquezas que vocês, as mesmas limitações que vocês têm, ele também tem. Mas para aí, Elias, isso mesmo. Você pode ser o crente menos espiritual que está aqui, mas também você pode também experimentar das mesmas experiências que experimentou Elias, né? Então a gente precisa entender isso aqui, né?
que Deus, conhecendo as nossas limitações e as nossas fragilidades, Deus sabe como tratar com a gente. Eu posso muito bem olhar para o teu momento e muitas vezes não compreender o que você está passando e fazer qualquer tipo de julgamento, fazer qualquer tipo de conclusão daquilo que você está vivendo, ou fazer como os amigos de Jó, né? Olhar para a situação de Jó e julgar a espiritualidade de Jó por conta do problema que Jó está vivendo. E percebe que Deus não faz essa mesma análise sobre Jó, né? Não é porque Jó está orando pouco, não é porque Jó deixou de ser um homem piedoso, ou porque Jó deixou de ser um homem íntegro. Isso tudo é permissível. Eu permiti, e eu conheço a estrutura de Jó, e por isso eu permiti que Jó viva a tamanha adversidade que está vivendo. Então você percebe que um Deus gracioso, um Deus cheio de amor, entra na caverna e diz: Elias, eu sei que tu precisa comer, come, bebe água, aleluia, e volta a dormir, porque tu precisa dormir, tu precisa comer. E o texto diz que Elias acorda pela segunda vez, e quando Elias acorda, o texto vai dizer que Deus pergunta para Elias: o que tu está fazendo aqui? É um Deus que sabe que Elias precisa dormir, Elias precisa comer, e também sabe que Elias precisa desabafar. Não, mas crente não deve desabafar. Irmão, então você tem que parar de ler a Bíblia, então, porque na Bíblia tem um livro que só fala de desabafo, que é o livro de Lamentações. Olha o texto, olha o livro, Lamentações, né? É um profeta que está falando um monte de coisa para Deus sobre tudo que ele está vivendo. Aí alguém diz assim: não, então é errado um crente lamentar. Muito pelo contrário, se fosse errado lamentar, Deus não inseria no cânon bíblico um livro que fala de lamentações. O problema é murmurar. Murmuração é totalmente diferente de lamentação. Lamentar, Deus até nos entende porque Ele sabe das agruras da nossa alma. Deus sabe, aleluia, de muitas coisas que muitas das vezes está nos deixando de certa forma desconfortado. E a gente precisa colocar tudo isso para fora, a gente precisa desabafar mesmo. E era o que Elias precisava naquele momento, mas você percebe que Elias opta pela solidão. Se tivesse, quem sabe, o moço do profeta ali, quem sabe Elias poderia desabafar para o seu moço: eu estou sentindo isso, né? Tá na minha cabeça, só o que eu estou pensando é em morte, 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 morte. Eu quero morrer, eu quero dar cabo da minha vida. E eu acho interessante essa ideia. Se você tem um livro que chama-se Demônio da Meia-Noite, né? E os antigos entendiam o seguinte: eles entendiam que aquele texto do Salmo 91, quando diz assim, né, da mortandade que assola ao meio-dia, nada mais é do que uma compreensão que os antigos tinham quanto essa doença, a depressão, tá? Então eles entendiam que a depressão nada mais era do que uma espécie de um espírito demoníaco, era uma espécie de demônio, é a compreensão deles. Hoje a gente tem uma outra compreensão. Porque tem gente que acha, porque está depressivo, porque está cheio de demônio. Muitas vezes não é bem assim não. Tu pode estar cheio de Deus, né, cheio da presença de Deus, e mesmo assim você passar por essa adversidade. Então, ele vai definir nesse livro, Demônio do Meio-Dia, ele vai definir depressão como uma espécie de um parasita que suga, né, que exaure toda a seiva de uma árvore. E é isso que faz a depressão. Ela suga toda a nossa energia, suga todo o nosso ânimo, suga toda a nossa motivação. Você pode olhar para um depressivo, você vai ver que um depressivo só pensa em dormir, só quer estar deitado, não tem disposição para nada. E é basicamente o que nós estamos vendo aqui em Elias. Um cara que está mergulhado em depressão, e nós vemos um Deus que entende e olha para ele assim: Elias, tu precisa desabafar, então conta para mim o que está te deixando desconfortável. E no momento que Elias está falando para Deus, Deus diz assim: Elias, a visão que tu tinha quanto ao teu futuro, tanto uma visão pessimista, tu achava que tu ia morrer, ainda te digo mais, nem morrer tu vai, nem pela morte tu vai passar. Se tu na tua cabeça o que tu tinha projetado era morte, eu tenho um outro projeto para ti, eu tenho um outro plano quanto ao teu futuro. Da morte tu não experimentará. E nós vemos um Elias sendo arrebatado, um Elias sendo levado, não passando pela morte. E eu quero dizer aqui no nome de Jesus, quem sabe foram estes os planos que você fez, né? Mergulhado nesse desespero, mergulhado nesses complexos, e quem sabe você não via mais perspectiva nenhuma de vida para você. Eu estou profetizando aqui que haverá casamento, que haverá, aleluia, bênção de Deus para a tua vida. Te prepara para as graduações, te prepara para a família que Deus vai colocar nas tuas mãos. O Senhor tem um futuro de bênção para a sua vida. E eu encerro com aquilo que o proverbista disse, aleluia, que haverá bom futuro para nós, e as nossas expectativas não serão frustradas.
pesadas. E diz o texto que Elias se levanta e cumpre o propósito, porque o propósito não tinha acabado ali, havia um propósito muito grande para a vida dele, e que o Deus de graça, Ele possa abençoar a sua vida em o nome do Senhor. Fiquemos de pé essa noite, essa tarde, em nome de Jesus. Amém? Quantos entenderam o que Deus falou aqui essa noite?